Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de história. E nessa nossa aula de história de hoje, vamos continuar falando sobre a formação do nosso povo, a formação do povo brasileiro e sobre essa diversidade que é o povo brasileiro. Olha, nós já falamos sobre os portugueses, sabemos como foi que eles chegaram, o porquê deles terem vindo para cá, para as nossas terras. Sabemos que naquela mesma época, outros povos europeus também costumavam frequentar o nosso litoral. E sabemos principalmente que quando este pessoal chegou aqui nas nossas terras, elas já eram povoadas pelos índios. Sabemos, inclusive, o porquê do nome dos índios serem índios. Então, tudo isso a gente já viu nas aulas que se passaram. Hoje nós vamos falar de um outro povo, de um outro pessoal que também veio para o nosso país e que são é um povo que contribuiu muito e contribui até hoje muito com essa nossa diversidade e principalmente com o crescimento que o nosso país adquiriu ao longo desse período de colonização todo. Vamos falar hoje dos africanos. Pois é. E aí, para a gente falar dos africanos, do porquê deles terem vindo para o Brasil, de quando eles chegaram, de como eles viviam, enfim, e de como é a vida desse pessoal hoje aqui no nosso país, e as raízes que eles fincaram aqui, e as contribuições que eles nos deram e continuam nos dando até hoje, para falarmos desses africanos, vai ser necessário que a gente tenha uma noção de onde é o local em que esse pessoal vivia naquela época. Porque quando a gente diz africano ou África, fica muito vago. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam, eu estou aqui com o globo terrestre e observem que se esse globo aqui representa o planeta Terra, gente, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora, veja, é muito espaço. Nossa Senhora, é um espaço territorial muito grande. Todo esse espaço que eu estou mostrando para vocês aqui agora é a África. Porque a África, geralmente quando se fala África, a gente acha que é um país. Não. A África, ela é um continente. E como vocês puderam ver, enorme, gigantesco e muito variado, muito diverso. Então, quando a gente fala na vinda dos africanos, não se resume a um lugar, apenas um lugar. De onde os que vieram para o Brasil naquela época, sim, vieram de uma região onde os portugueses costumavam passar com uma certa frequência. Porém, quando se refere à África, nós estamos falando especificamente desse local apenas, não. Quando falamos de África, nós estamos falando de um continente enorme, gigantesco e diverso. Muito plural mesmo. Pois bem, os africanos vieram cá para o Brasil não porque queriam, como os portugueses, ou porque estavam em busca de conquistas, não. A vinda dos africanos cá para o Brasil aconteceu de uma forma um pouco diferente. E a gente precisa muito conversar sobre isso e refletir sobre isso para poder analisar coisas da nossa sociedade atual. Vejam, a África, como vocês podem ver, este continente gigantesco, ela naquela época, é óbvio que naquela época, há quase 600 anos atrás, não havia essa divisão geográfica que há hoje, mas a África continua sendo aquele lugar enorme. E lá na África, exatamente por ser continental, por ser gigantesco, viviam inúmeros povos,
com inúmeras culturas e línguas e formas de vida diferentes. Cada um tinha já as suas questões sociais organizadas segundo o seu povo. E eram muitos povos, muitos, muitos mesmo. Então vejam, os portugueses, eles, quando vinham ao Brasil e quando iam às outras descobertas, ó, voltando, ó, como vocês podem observar, ó, vejam, Portugal fica aqui, ó, na Europa. A Europa fica aqui, ó, acima da África. Então, Portugal ficava aqui. Portugal, Espanha, enfim. E eles são... Quando a gente está falando dos portugueses, porque foram os nossos colonizadores, mas não só os portugueses. Todos os desbravadores daquela época, quem não fazia as suas viagens por terra, fazia elas por mar ou pelos dois. Então vejam, todos os desbravadores, todos os conquistadores daquela época, que vinham tanto por terra quanto por mar, vejam, eles passavam aqui, ó. Vejam que tudo isso aqui, ó, é Oceano Atlântico, é mar. E para este lado aqui, ó, tudo isso aqui é Oceano Índico, mar também. Então a África, ela é cercada por esses dois oceanos, contornada por esses dois oceanos, e aqui, ó, na parte de cima, na parte do lado sul, do lado norte, desculpa, na parte do lado norte, ela ainda tinha toda essa parte aqui de terra, onde também vinham os desbravadores, esses conquistadores que chegaram aqui nas nossas terras Brasil. Pois bem, vamos falar pelo pessoal que vinha pelo mar, porque foram essas pessoas que vinham pelo mar que chegaram aqui no nosso país. Então, os navegadores, os conquistadores que vinham pelo mar, vejam, eles saindo de lá, do continente europeu, eles davam, ó, esta volta todinha pela África. E como eles eram conquistadores, como eles eram desbravadores, eles vinham exatamente, ó, parando de porto em porto, em busca de comércio, de riquezas, enfim, de fazerem os seus negócios. E foi nesse caminho de negócios, neste caminho de comércio, que eles encontraram os escravos. E aí você me pergunta, gente, e por que escravos? Olha, há muitas controvérsias em relação a isso. Porém, a mais aceita pelos historiadores é a seguinte: o que acontecia lá na África, como eu falei para vocês que ela é, e vocês puderam ver que ela era gigantesca, o que acontecia lá na África é que tinham muitos, muitos, muitos povos. E como eu falei para vocês, cada um com a sua cultura, com a sua forma de viver. Então, tinha desde de reinos riquíssimos, tinha lá na África, como tinham também tribos, aldeias. E como falei para vocês, cada um com a sua cultura diferente. Alguns tinham, inclusive, a cultura de quando perdiam, naquela época tinham muitas batalhas. Batalhas por riquezas, batalhas por terras, batalhas por territórios, enfim. Então, tinham muitas batalhas naquela época. Então, era muito comum que tanto os grandes reinos como as pequenas tribos tivessem os seus exércitos. Ou seja, aquelas pessoas que iam estar na linha de frente caso algum outro povo, quisesse invadir seu território. E nessas lutas, nessas batalhas, nesses combates, haviam povos que tinham a cultura, tinham o costume de quem perdesse a guerra, os que perdiam a guerra, os que haviam ganhado a guerra, levavam os perdedores como escravos. Então, isso em alguns povos africanos eram comuns. E como essas pessoas eram levadas como escravos, se eles eram escravos, eles automaticamente passavam a ser pertencentes ao vitorioso. E o vitorioso podia fazer o que quisesse, ele poderia fazer doações, bem como poderia vender, caso ele quisesse. E havia comércio para isso naquela época, infelizmente. E exatamente por essa parte onde os portugueses passavam
inclusive para vir para a nossa terra, para vir para o Brasil. Exatamente nessa parte, haviam, como eu falei para vocês, que eles iam parando de porto em porto para fazer negócios, para negociar, para praticar o comércio. Havia em alguns locais onde eles encontravam é, comércio de escravos. E esses homens, eles eram vendidos para trabalhar na lavoura, para trabalhar no cuidado com animais, enfim, cuidando de casa. Nós repudiamos isso veementemente, mas naquela época, infelizmente, haviam essas questões culturais, que para eles era normal. E aí, para o homem dito civilizado, o homem branco, mesmo quando ele não achava isso normal, ele utilizava-se da necessidade. Não, não é normal. Já imaginou escravizar gente? Comercializar gente? Isso é terrível. Mas eles se utilizavam do fator necessidade. Mas como a gente está tendo uma necessidade, né, de ter pessoas para trabalharem, vamos fazer esse negócio? Então foi dessa forma que os africanos vieram para o Brasil. E aí você pode pensar, mas eles eram selvagens? Não, como eu falei para vocês. A África, esse continente gigantesco, cheios de povos de diversas formas culturais, tanto tinham reinos riquíssimos, como tinham as tribos. E uma boa parte de todos eles, porque a África ela é um país muito rico. E naquela época, muito mais ainda, de ouro, de pedras preciosas, de marfim, que tudo isso para esses desbravadores que eu falei, que praticavam o comércio e a busca de riquezas, nossa, para eles era magnífico tudo isso que a África oferecia. Então, nesse passar por esses locais, por esses portos, eles acabavam se deparando com esses locais aonde vendiam esses escravos, que como eu falei para vocês, eram esses guerreiros que tinham sido, esses povos guerreiros que tinham sido derrotados, e pelo fato deles terem sido derrotados na cultura deles, eles automaticamente tornariam-se escravos do vitorioso. Então o vitorioso podia vender, podia sim vender. É muito. Olha, fala isso, dá uma. A voz demora para sair, mas é o que a história nos conta. E a gente precisa saber disso, exatamente como eu falei para vocês, para que a gente abra reflexões, abra pensamentos críticos a respeito disso e perceba a dívida absurda que nós temos com esses povos. Aí você pode dizer, mas eu nem estava lá, realmente. Mas a gente precisa compreender isso como uma questão empática em relação ao outro ser. Então, durante toda a história do Brasil, pelo fato do africano ter vindo para cá como escravo, a gente ainda não conseguiu digerir isso e precisamos. Eles hoje não são mais. Isso foi há quase 600 anos atrás. Então a gente precisa perceber que o tempo mudou e que eles foram vítimas de tudo isso. E que hoje a sociedade precisa ter uma visão diferente, uma visão de igualdade. Todos são iguais. Todos são iguais. Independente da cor, independente da raça, independente da religião, independente da questão financeira ou social, somos seres humanos com poderes igualitários. Isso é algo que a gente precisa estar o tempo todo falando, o tempo todo refletindo, o tempo todo se reconstruindo a respeito destas falas que a Pró está dizendo aqui. Mas voltando ao assunto novamente. Então, o que acontecia na época era o seguinte: os portugueses que se instalaram aqui no Brasil, a gente já sabe que inicialmente eles queriam colocar o indígena para fazer o serviço que eles não conseguiam fazer, aquele serviço muito pesado, e que o indígena não se adaptou a isso. Também pelas questões culturais deles, eles não estavam habituados a isso. Eles estavam habituados a ter aquela vida natural deles. Eu só vou me utilizar do que eu preciso, então
Para que que eu vou estar destruindo a natureza? E olha que pensamento interessante. Caramba, para que que eu vou estar escavacando o solo em busca de riquezas? Se eu não estou precisando disso, se tudo que eu tenho a natureza está me oferecendo aqui, porque o que que o índio precisava? O índio precisava do rio limpo, o índio precisava das matas preservadas para que ele pudesse fazer as suas caçadas, colher as suas frutas, as suas raízes, do rio, do rio limpo para que ele pudesse praticar o seu lazer, para que ele pudesse pegar o seu peixe, enfim. Então, ele não conseguia conceber o porquê do homem civilizado ter tanta loucura, até porque na visão do indígena, aquilo que o homem civilizado tanto queria, para o índio não tinha valor nenhum. A não ser, e tudo que o índio queria era que aquilo continuasse lá no seu lugar. Então a gente já sabe que houve muitas batalhas em relação a isso. E os portugueses acabaram percebendo que o indígena não ia ceder. E aí o que, que eles fizeram? Nessas idas e vindas, eles perceberam que eles poderiam trazer essa outra mão de obra. E aí eles começaram a praticar esse comércio terrível, que era o comércio do escravo. E aí começaram a trazer africanos cá para o Brasil, para trabalharem na mão de obra que o indígena não aceitou fazer. E a gente já sabe também que o fato do indígena não ter aceitado isso, muitas tribos foram dizimadas, né? Então, realmente, é algo que faz-se necessário parar-se para refletir. E até para mudar os nossos conceitos em relação a muitas coisas. Então, quando o africano veio, ele veio exatamente para isso, para trabalhar na cana-de-açúcar, para ajudar no restante da colonização, no progresso do país, que naquela época era uma colônia de Portugal, e aí foi para isso que o indígena veio. E aí você pode se perguntar, sim, o indígena, o africano, para isso que o africano veio. Aí você pode se perguntar, sim, o indígena não aceitou e o africano ia aceitar? Não, ele também não aceitou, não. Ele veio, como eu falei para vocês, porque infelizmente ele estava participando naquele momento daquele processo econômico. Ele era escravo, porque tinha acontecido todo aquele contexto que eu disse inicialmente, da questão das batalhas, e o vitorioso podia sim vendê-lo. E esses desbravadores comprar e trazer para eles fazerem esse serviço. Então, quando os indígenas, os africanos chegaram aqui, eles foram privados de muita coisa que eles tinham lá na África, das questões culturais, enfim, de coisas muito particulares dele. Isso sem falar em ter que trabalhar, fazer todo um serviço absurdo sem receber por isso. É óbvio que eles começaram, sim, a se revoltar. Muitos deles se revoltaram, eles começaram a fazer, se unir entre si e lutar, porque como a gente sabe, eles eram guerreiros lá. Mesmo quando a tribo toda era, ou o reino inteiro, era dominado, sabe-se que parte deles eram guerreiros. Então, eles também tinham as suas técnicas, tinham as suas táticas, e aí eles começaram, sim, a lutar. E alguns brasileiros da época ajudaram muito nisso. Isso vocês vão ver mais adiante, inclusive conhecer nomes de brasileiros que ajudaram, brasileiros lusitanos, que ajudaram, sim, nesse processo. E aí, muitos deles fugiam, se reuniam e fugiam e acabaram formando locais que eles chamavam de quilombo, que eram locais distantes, eram locais de difícil acesso, geralmente em pés de serra, mas eles encontravam locais onde tinha água e tudo, e eles conseguiam, eles iam formando comunidades ali e se mantendo ali naquele local, e as pessoas daquela comunidade indo também resgatar os que ainda continuavam lá. Mas aí, com o passar do tempo, todos os outros países do mundo foram abolindo, porque a questão da escravatura não acontecia apenas aqui no Brasil. Ela acontecia em vários outros locais do mundo. Só que aí, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo a crueldade que isto era, que este ato gerava. E aí foram abolindo isso das suas culturas. O Brasil, infelizmente, foi um dos últimos a fazer isso, mas fez sim. E aí, a partir disso,
o negro brasileiro, o africano aqui do Brasil, que antes era escravo, passou a ser um homem livre, com os direitos adquiridos aos poucos, que tudo isso é um processo que a gente vai estudar para vocês perceberem a importância dessa reflexão a que eu me refiro. Então, aos poucos, eles foram e ainda estão na luta para conquistar os seus direitos, principalmente o direito de ter a cor e de ser respeitado pelaquela cor que ele tem, pela cultura que ele quer seguir, enfim, pelo jeito de ser que é singular dele. Então, ainda hoje, o africano, como também o indígena, continua nesta luta, e que não é uma luta vã, é uma luta, é uma luta mesmo por um direito que ainda não foi garantido, que é exatamente esse, da plena liberdade. Então, há a liberdade escrita, mas a gente percebe que ainda não há a plena liberdade. As pessoas ainda julgam os outros pela cor da pele, as pessoas ainda discriminam os outros pela forma da pessoa ser, enfim. E que isso tudo são reflexões que a gente precisa abrir o tempo inteiro. Pois bem, e aí, esse povo africano, juntando-se aos outros povos que já tinham aqui no Brasil, foram dando uma abertura a essa pluralidade cultural que a nossa terra é, de muitas cores, de muitas raças, de muitas formas de ser, e que isso é que é o maravilhoso de tudo isso. Então, quando a gente estuda história, quando a gente tenta fazer essa compreensão histórica dos fatos, é para isso. É para, no final, a gente ter a consciência do que foi feito e do que nós hoje podemos fazer para consertar erros que aconteceram, descuidos que aconteceram no passado, e termos um futuro muito melhor, muito mais justo, muito mais digno para todos. Então, meus amores, leiam o livro, os textos que tem no livro, para vocês compreenderem um pouco mais sobre o que a Pro está falando. Vocês podem, inclusive, irem lendo o texto e acompanhando esse vídeo. Vocês têm outros vídeos que a Pro já mandou, vocês vão tentar relembrar sobre coisas que já falamos. Respondam à atividade e me enviem. Por hoje é só. Um grande abraço, muita saudade que eu estou de vocês e um beijo enorme. Tchau, tchau!